Boa noite, camaradas. Bom estar aqui com vocês. Vou procurar ser o mais objetivo possível. Agradecer ao Fortalecer pela cessão desse espaço. Cumprimentar as diversas organizações, correntes e forças políticas que estão aqui presentes. Quais são as principais tarefas que a gente tem para esse período duro que a gente está atravessando da nossa história? Na nossa avaliação, 3 tarefas se impõem de imediato. A primeira é garantir a posse de Lula e a sua permanência no governo contra as tentativas golpistas. Segundo, fazer o enfrentamento a essa extrema-direita que segue organizada, está em frente aos quartéis e com a qual a gente vai ter que conviver durante um período não tão curto assim, infelizmente. Então, seguir com uma mobilização que seja ativa de enfrentamento a esses fascistas é fundamental. Terceiro, enfrentar e derrotar os neoliberais e parte deles representados pelo próprio Centrão. A pergunta que se impõe é: para o cumprimento dessas 3 tarefas, é melhor ocupar cargos no governo federal ou não? Se a gente parte aqui de um consenso de que a gente tem que fazer uma disputa pela esquerda e que as medidas a serem adotadas pelo governo Lula prioritariamente têm que ser medidas que consigam garantir direitos para a classe trabalhadora, é melhor fazer isso, repito, por dentro do governo ou por fora do governo. Eu não tenho nenhuma dúvida que é por fora do governo. Esse é o tensionamento que a gente consegue fazer de maneira mais efetiva, inclusive na garantia desses enfrentamentos que são fundamentais para a permanência do próprio governo e do enfrentamento ao golpismo que se impõe. Eu vou para um exemplo bastante objetivo. Hoje, no dia de hoje, Arthur Lira disparou para todos os gabinetes da Câmara dos Deputados um aviso que não existe nenhuma data marcada para a votação da PEC de transição. O que ele está fazendo com isso? Uma chantagem institucionalizada, demonstrando que qualquer tentativa de modificar o que é a existência do orçamento secreto vai ter da parte dele esse tipo de chantagem permanente. Se o pessoal faz parte da coalizão, da base de governo, inclusive ocupando ministérios, essa discussão, por necessidade, ela vai ter que ser feita por dentro do governo e não com um tensionamento que se exerça por fora, denunciando, inclusive, a chantagem permanente colocada em prática pelo próprio Centrão. E, para além disso, para alguns, a Frente Amplíssima ela não foi uma articulação tática para vencer as eleições. Ela tem, para algumas das forças dirigentes, um caráter de natureza estratégica. Não acreditam em algo que vá para além de uma articulação da Frente Amplíssima para governar, porque não tem o sentido de busca e de organização pelo socialismo. Nessa compreensão, além de ser mais importante para o cumprimento dessas 3 tarefas imediatas, a nossa independência política, é fundamental que o PSOL siga sendo uma alternativa de esquerda que não se esconde, que se apresenta por completo, que vota favoravelmente ao conjunto das pautas colocadas pelo governo Lula, que tem uma relação direta com defesa dos direitos dos trabalhadores, mas que tem a liberdade política de enfrentar, por exemplo, a reforma administrativa, a tentativa de não fazer com que as privatizações sejam revertidas, que tem a capacidade política de enquadrar e enfrentar o Centrão. Isso vai ser positivo para o PSOL, para a esquerda brasileira, para a luta socialista e para o próprio governo que se inicia a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado.